Olha que curioso. Como é que uma crise que quase rasgou a Igreja Católica no meio acabou criando um dos seus rituais mais famosos e duradouros? É isso que a gente vai entender agora, mergulhando na história da Missa Tridentina. Então, para a gente entender essa história, o caminho é o seguinte: a gente começa com a igreja já em crise, vê a chama da reforma protestante se acender, e aí a resposta que mudou tudo: o Concílio de Trento. Vamos ver como tudo isso levou a um rito unificado e qual é o legado que ele deixou. Um legado que, olha, dura até hoje. Então, antes de falar da reforma em si, a gente precisa voltar um pouquinho. É fundamental entender que o terreno já estava bem instável, sabe? Já existiam rachaduras bem grandes nas fundações da igreja, isso muito antes da tempestade chegar. Tem uma citação daquela época que resume perfeitamente o sentimento geral. A cristandade ficou dividida e perplexa. E não é para menos, né? Imagina a confusão, crises de liderança uma atrás da outra, abalando a fé das pessoas. E isso, olha, muito antes do nome de Martinho Lutero sequer aparecer no mapa. Gente, por mais de um século, a igreja viveu um verdadeiro tumulto. Primeiro, o papado simplesmente se muda para a França. Depois vem o que a gente chama de Grande Cisma do Ocidente, que chegou ao ponto absurdo de ter 3 papas rivais ao mesmo tempo. Imagina isso? Claro que isso tudo gerou uma desconfiança gigantesca. O sentimento geral era que a liderança da igreja estava mais preocupada com o poder, com política, do que com a fé do povo. Pois é, e foi nesse cenário, com tudo já meio caótico, que a faísca de um único homem encontrou o estopim perfeito. O protesto dele virou um incêndio que literalmente varreu a Europa. E esse homem era Martinho Lutero, um frade alemão que, vamos ser sinceros, não estava propondo um pequeno ajuste. Não, com as suas 95 teses, ele foi direto no coração do sistema. Ele desafiou a própria base da fé católica da época, questionando a autoridade do Papa e séculos de doutrina. E aqui a gente vê o choque de dois mundos, preto no branco. De um lado, a tradição católica dizia: a salvação vem pela fé e também pelas boas obras. Aí vem Lutero e diz: não, salvação somente pela fé. A igreja se baseava na Bíblia e na tradição. Lutero, não, somente a Bíblia. Ou seja, era um ataque frontal, direto nos pilares que sustentavam a autoridade da igreja. Bom, com um desafio desse tamanho que nunca tinha sido visto antes, a Igreja Católica precisava reagir. E a reação veio na forma de um dos concílios mais importantes de toda a sua história: 18 anos. Vamos parar um pouquinho para pensar nesse número. 18 anos. O Concílio de Trento definitivamente não foi uma reuniãozinha de fim de semana, né? Essa duração toda já mostra o tamanho do trabalho que eles tinham pela frente. Era preciso responder ponto por ponto a tudo que os protestantes estavam dizendo e, ao mesmo tempo, fazer uma faxina, uma reforma gigante dentro de casa. Então, o ponto crucial aqui é que o concílio tinha basicamente 2 grandes missões. A primeira, para fora, definir claramente o que era a doutrina católica em oposição direta ao protestantismo. E a segunda, para dentro, fazer uma reforma disciplinar, ou seja, limpar a própria casa e acabar com aqueles abusos que, no fim das contas, deram combustível para a revolta toda. Mas é importante entender que essa resposta não foi só um monte de documentos e regras vindo de cima. Não, ela foi movida por um verdadeiro renascimento espiritual, liderado por pessoas realmente notáveis. E que figuras, hein? A gente pode pensar neles como a força motriz da reforma católica. Tinha gente como Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, com aquele foco todo em educação e missão. Tinha Santa Teresa de Jesus, uma mística incrível que promoveu uma renovação espiritual profunda. O ponto é, eles não ficaram só no debate de ideias na teoria, eles viveram essa reforma na pele. E aí, todas essas decisões, toda essa energia de renovação do concílio, tudo isso precisava culminar em algo concreto, algo poderoso, sabe? E culminou a criação de um rito unificado, que seria o grande símbolo dessa nova identidade da igreja. É importante dizer, a missa tridentina não foi inventada ali, do nada, mas a sua padronização, isso sim foi revolucionário. Pensa bem, num mundo que estava se dividindo cada vez mais, a igreja aposta em um único rito universal em latim. A ideia era muito clara. Não importa se a pessoa estivesse em Portugal, no Brasil ou nas Filipinas, a experiência da missa, o coração da fé católica, seria exatamente a mesma, uma demonstração de unidade e força.
E cada detalhe dessa missa era, na verdade, uma resposta direta aos desafios da reforma. Quer ver? Aos vários cultos protestantes diferentes, a igreja respondeu com uniformidade. Ao uso das línguas locais, respondeu com o latim universal. Às novas doutrinas, respondeu com precisão teológica, em cada gesto, em cada oração. E a simplicidade do culto protestante respondeu com uma ênfase enorme na reverência e no mistério. E as consequências de toda essa era de conflito e de reforma, bom, elas foram gigantescas. Elas simplesmente moldaram o mapa religioso e cultural do mundo pelos 400 anos seguintes. No fim das contas, o legado foi uma espécie de faca de dois gumes. Por um lado, o Concílio de Trento deu um gás novo, um vigor e uma clareza doutrinária para a Igreja Católica que durou séculos. Mas, por outro lado, essa mesma clareza acabou cimentando a divisão com os protestantes. Foi ali que a fratura no cristianismo ocidental se tornou, digamos, oficial. E tudo isso nos leva de volta àquela pergunta do começo, né? Como é que um evento lá do século XVI e um rito litúrgico criado naquela época continuam a ser tão importantes para a fé e para a identidade de milhões de pessoas hoje? A resposta talvez esteja exatamente aí, em como um momento de crise profunda pode forçar uma instituição a se reinventar de uma forma tão poderosa, criando estruturas e rituais tão fortes que os seus ecos, bom, a gente ouve até hoje.